Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui apresentando para vocês o trabalho que nós desenvolvemos na mineração Usiminas. E aqui a gente vai apresentar os resultados que nós colhemos com a implementação do sistema especialista no circuito de moagem da mineração Usiminas. Esse trabalho ele foi desenvolvido a várias mãos. A gente contou com vários times dentro da mineração Usiminas. E também contamos com o nosso parceiro, que foi a Andritz, e também com a colaboração de professores da USP, o Homero Delboni e o Maurício Bergman. Fazendo uma breve introdução, a moagem, a etapa de moagem, ela representa uma parcela significativa nos custos de uma planta de beneficiamento mineral. E outro ponto importante é que os depósitos de alto teores estão cada vez mais escassos. Então, a gente precisa encontrar soluções e implementar melhorias que a gente possa otimizar e maximizar os nossos recursos. E, embora a recuperação mássica e qualidade química sejam inversamente proporcionais, tecnologias como controle avançado de processo surgem como uma excelente alternativa para a gente melhorar esses dois parâmetros concorrentes. Dito isso, o nosso trabalho ele foi desenvolver e implementar um sistema especialista em todo o circuito de moagem da mineração Usiminas. Nós adaptamos todo o sistema, estabelecemos as estratégias de controle, realizamos testes industriais para poder comparar o sistema, o circuito com o sistema habilitado e com o sistema desabilitado e estimar os impactos na operação. Bom, falando um pouco do moinho de bolas, esse equipamento ele é destinado a fazer a fragmentação do minério. É um equipamento cilíndrico rotativo. No interior desse equipamento tem algumas esferas, que são os corpos moedores. E à medida em que esse equipamento ele faz esse movimento rotativo, essas bolas são elevadas e caem sobre o minério, fazendo assim o processo de fragmentação. No caso da mineração Usiminas, nós temos o circuito fechado com hidrociclones. Então, a alimentação nova alimenta o moinho e a descarga do moinho passa por um processo de classificação hidrociclones. E o nosso sistema ele foi implementado em todo o circuito de moagem. Falando um pouco do hidrociclone, é um equipamento destinado a fazer separação por tamanho. Nessa animação, a gente pode ver as partículas sendo separadas. As partículas grossas são representadas pelas partículas em laranja e as partículas finas pelas bolinhas azuis. Então, o que acontece dentro de um hidrociclone é essa separação, onde as partículas grossas saem pelo orifício inferior, que é o underflow, e as partículas finas saem no orifício superior, que é o overflow. Para desenvolver esse trabalho, nós contamos com o apoio da Andritz, e o controle avançado de processo deles é o Ball-Mill-Ace. Ele é um controle preditivo e faz a supervisão em tempo real, e ele é estruturado em 2 níveis hierárquicos. O primeiro nível é o Brainwave, que conta com controladores MPC e faz a estabilização dos processos. E o segundo nível, ele conta com IDEAS e com Metris, e essas 2 plataformas faz toda a supervisão e a integração de todo o sistema, e a ideia aqui é otimizar os set points e também gerenciar as restrições da planta, para principalmente garantir a integridade dos equipamentos e transbordo das caixas. Então, aqui nesse fluxograma, a gente tem a planta da mineração Usiminas, e cada caixinha dessa é uma estratégia de controle, é uma lógica implementada. Então, como eu comentei, o IDEAS e o Metris é a caixinha azul, ele está interligando todas as lógicas que estão abaixo, fazendo toda a supervisão e otimizando os set points. As caixinhas que estão na cor verde estão fazendo a estabilização das variáveis principais da planta, como, por exemplo, a densidade do hidrociclone, que é uma das principais influenciadoras no diâmetro de corte de hidrociclone. E as caixinhas em cinza são as caixinhas de restrição. O que são essas restrições? Ela protege os equipamentos, por exemplo, a corrente da bomba, e protege também as caixas de ter transbordos.
Nós fizemos, após a implementação da estratégia de controle, nós fizemos um teste de desempenho por 70 dias, alternando as semanas. Era uma semana on, uma semana off, por 70 dias, justamente para minimizar o efeito da variabilidade da alimentação e isolando, assim, somente os benefícios colhidos pelo sistema especialista. Durante o período que o sistema ficou habilitado, que foram aproximadamente 30 dias, nós observamos algo interessante. A caixa de descarga do moinho é uma caixa muito pequena. Ela vai de 0 a 100 em poucos segundos. Então, ela limitou um pouco o sistema, né? Em vários momentos, essa caixa ela atingia o limite superior e, para ela não transbordar, como eu mostrei para vocês, nós temos os controles de restrição e ele é soberano, porque o principal é garantir integridade dos equipamentos, segurança na operação e não transbordar as caixas. Então, no momento que a caixa elevava o nível, os outros controles eram temporariamente suspensos para a gente manter o nível da caixa. E quando a caixa entrava dentro do limite, a gente voltava com o controle, por exemplo, de densidade. E o que a gente fez? A gente estratificou com DB geral. O que significa o DB geral? Durante todo o período que o sistema especialista esteve habilitado. E o DB caixão ok. Caixa 1 é o tag da caixa que tem restrição. Caixão ok foi momentos que ela não impôs restrição ao sistema e o sistema especialista, o controle avançado de processo, pôde operar livremente e maximizar os resultados. Então, um dos principais resultados que a gente queria, implementando esse sistema, era aumentar a produtividade da planta. No gráfico da parte superior, em verde, a gente tem o período que o sistema não estava habilitado. E o que a gente observa? Que a gente ficava com o set point, que é a linha preta, por vários períodos no mesmo set point, sem estar, de fato, otimizando a máxima produtividade da planta. E, além de ficar por muito tempo no mesmo set point, ele não atingia o limite superior, que é essa linha tracejada em vermelho. Já no gráfico abaixo, quando a gente estava com o sistema especialista habilitado, é muito claro, fica muito nítido o quanto a gente explora uma maior taxa na planta. Então, o set point ele varia a todo momento, tanto para cima quanto para baixo. Porque a gente tem uma lógica, várias lógicas que observa várias condições operacionais e o sistema aumenta ou reduz a taxa a depender dessas condições operacionais. E outro ponto interessante de observar, igual eu comentei, a caixa 1 ela impôs algumas restrições. E nesse gráfico azul, onde a gente tem esse achurado em cinza, foi os momentos que a caixa 1 não impôs restrição ao sistema. E o que a gente vê aqui? Que nesses momentos que a caixa não limitou, a gente conseguiu bater a taxa no limite que a gente estabeleceu no sistema, no limite superior. Então, por questão de segurança, a gente estabeleceu um limite superior de taxa, porque a gente não trabalhava com essa taxa, a gente não conhecia o que poderia acontecer na planta, naquele momento de teste. Então, em alguns momentos, principalmente no final do teste, a taxa ali se manteve no seu set point máximo. Aí, assim, a gente alcançando o objetivo que a gente queria, que era aumentar a produção. Uma variável muito importante num circuito de moagem é a densidade de alimentação dos hidrociclones, ela determina o corte do hidrociclone. E, antes do sistema especialista, a gente não tinha controle de densidade. Então, o set point era 1 e a densidade real era muito diferente do que a gente pedia. E aqui a gente tem o gráfico de cima, foi naquele DB geral, com todas as restrições da caixa 1, e embaixo, quando a gente não teve restrição. Em azul, a gente vê o histograma de quando o sistema estava habilitado, e principalmente no gráfico de baixo, que a gente, no gráfico abaixo, que a gente não estava com restrição da caixa, o gráfico em azul está bem estreito. Isso mostra uma dispersão pequena dos dados, que é muito bom. Isso significa que a densidade ela se manteve no set point desejado. Consumo energético da moagem, kWh por tonelada. Em azul, também nós temos o sistema especialista habilitado, em verde, desabilitado, e fica claro aqui também
como a curva se deslocou para a esquerda, né, então a gente conseguiu reduzir o consumo energético durante todo o período de teste em aproximadamente 2%, e durante o período que a Caixa 1 não impôs restrições, esse consumo de energia chegou a ser reduzido em 5%. Outro ganho que a gente teve foi em relação aos transbordo da Caixa. Com o sistema desabilitado, a gente teve 3 horas, né, de transbordo, e com o sistema habilitado, a gente praticamente não teve transbordo, chegando aí a quase 100% de redução. E outro resultado que a gente colheu foi em relação à adição de corpo-moedores. Anteriormente ao sistema, esse cálculo, né, de quantidade de bolas a ser colocadas diariamente, ela era calculada por meio de planilhas Excel, e dependendo de uma técnica fazer essa avaliação, e agora apenas a gente precisa apertar um botão em calcular e já aparece para o operador na sala de controle quantas toneladas a gente precisa colocar por dia, inclusive respeitando a potência do moinho e mantendo a potência dentro dos limites operacionais. E aqui eu acho que é o gráfico mais importante dessa apresentação, porque além de ter resultados durante o período de teste, o mais importante é a gente ter perenidade nos resultados. E esse aqui é o gráfico real da operação mês a mês durante os últimos meses. Antes de implementar o sistema, durante o período de teste e após o período de teste com o sistema habilitado. E o ganho em taxa foi de 4%. Esse ganho é muito expressivo e muito superior ao que inicialmente a gente esperava, que era de 1%. E as principais conclusões: nós ganhamos em estabilidade operacional, conforto operacional, uma vez que os técnicos de sala de controle não precisam ficar o tempo todo olhando as variáveis, mas sim acompanhar, redução de consumo de energia em 2%, e traduzindo aquele ganho de taxa em ganhos financeiros, a margem da mineração Uzi Minas devido a esse projeto, ele aumentou em R$8 milhões por ano. E, por fim, eu deixo uma frase aqui, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Obrigada.